Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, Excelentíssima Senhora Juíza Aparecida Gadelha, amiga dos tempos da faculdade, hoje presidindo a Associação dos Magistrados da Paraíba, Excelentíssimo Senhor Vereador Humberto Pontes, parceiro da Matra 13, caro amigo, dileto amigo Rinaldo Mozalas, advogado da nossa associação, caros colegas magistrados, senhoras e senhores presentes, é chegado um momento de renovação e a nossa Matra passa a contar com uma nova diretoria composta por juízes imbuídos do mais nobre propósito, bem representar seus pares, enobrecer a justiça do trabalho e buscar o reconhecimento da sociedade e do poder público quanto ao trabalho de excelência que prestamos. Alguns de nós, eu inclusive, deixam o fronte. No que me diz respeito, devo dizer que estarei sempre a postos para colaborar em projetos de interesse da magistratura e da nossa associação, mas é preciso fechar um ciclo e passar a ver as coisas com um pouco mais de longe. Os últimos 2 anos não foram fáceis, e quando nos habilitamos a concorrer ao mandato em 2006, já sabíamos que as dificuldades viriam de todas as direções. Combatemos ataques injustos perpetrados por instituições que deveriam estar junto a nós na defesa de um poder judiciário e da justiça do trabalho. Buscamos demover alguns setores da sociedade do raciocínio raso de que somos uma instituição aparelhada e contaminada pela ideologia e de que não somos nós o entrave ao crescimento econômico do país, o que se deve, sobretudo, à corrupção e à falta de vontade política para realizar as reformas certas, dentre elas a tributária e a sindical. Reivindicamos a restauração da legalidade em questões caras à magistratura trabalhista e aos nossos associados, privilegiando o debate e o convencimento, sem, contudo, deixar de utilizar os meios jurídicos necessários à preservação dessas prerrogativas. Enquanto dirigentes associativos, primamos por uma atuação coletiva, plural e democrática. A nossa diretoria adjunta teve voz e voto em todas as decisões tomadas pelo grupo e o consenso prevaleceu na maioria das vezes, talvez pelo espírito desarmado de todos os envolvidos nos debates. Porém, em alguns momentos, divergimos uns dos outros e essas diferenças foram respeitadas. Ousamos em alguns projetos, cruzamos fronteiras, fomos conhecer a realidade dos nossos irmãos argentinos, aprendemos e ensinamos, compreendemos que somos muito bons no que fazemos, mas encontramos ali também juízes que amam o seu ofício e se dedicam a ele com afinco em condições de trabalho não tão boas quanto as nossas. Demos sequência à publicação da revista da nossa ESMAT 13 e realizamos vários minicursos sobre a reforma trabalhista, voltados para os advogados, estudantes e os servidores desta casa. A propósito da reforma trabalhista, dialogamos com a sociedade em vários momentos, por meio de palestras, entrevistas e debates, reafirmando sempre a nossa preocupação com a preservação do arcabouço jurídico constitucional que assegura aos trabalhadores condições dignas de existência. Procuramos o equilíbrio na atenção dada às pautas social e corporativa, mas nunca silenciamos o discurso em prol do fortalecimento da justiça do trabalho e contra a reforma que, em nosso entendimento, já prevíamos, se mostraria majoritariamente ruim e não atenderia aos propósitos de impulsionar a economia por meio do incremento de postos de trabalho e da renda dos brasileiros. Antes, viria a agravar a situação dos trabalhadores, retirando-lhes em boa medida o acesso ao poder judiciário. E o fizemos em cumprimento a programa de trabalho debatido com os associados, aliás, num momento histórico em nossa associação, qual seja a participação em debate eleitoral antecedente ao pleito. Propusemos e logramos aprovar a alteração estatutária para assegurar às diretorias de aposentados e de cidadania e direitos humanos o status de integrantes da diretoria executiva, com direito a voto. Com isso, reconhecemos que os aposentados apresentam questões peculiares que demandam defesa específica e também que os direitos humanos não são apenas os dos outros, mas também os nossos. Juízes do trabalho que reclamam condições de trabalho compatíveis ao cumprimento de metas cada vez mais difíceis de serem atingidas e para a satisfação de uma quase obsessão por números e estatísticas positivas, como se já não prestássemos um serviço diferenciado
extremamente célere e efetivo. Assim, atuamos em comissões e grupos de trabalho, a exemplo do Comitê de Atenção Prioritária à Primeira Instância, na defesa do cumprimento da Resolução 219 do CNJ, e no Comitê Regional de Gestão de Pessoas, para que pudéssemos proporcionar aos nossos servidores uma política de respeito e atenção à saúde, mas também da necessária qualificação para lidar com os desafios presentes e futuros. Todo o nosso trabalho teve o propósito de engrandecer a Matra 13, de fazê-la ouvida junto ao nosso tribunal, mas também à própria sociedade em que estamos inseridos. Nessa caminhada, pude aprofundar laços outrora estabelecidos. Fui incompreendido outras vezes. Descobri gigantes na luta pelo coletivo. E gostaria de fazer algumas citações para agradecer o primeiro apoio de Nayara Queiroz e a lealdade de Lula Magalhães. Gostaria de enaltecer a presença de Aécio na diretoria e saudar a sua lucidez e a sua ponderação que tanto contribuíram para qualificar nossas discussões. Preciso agradecer a ajuda de Mirella Dark e Poliana Sá, que hoje presta mais um serviço a nós, fazendo o cerimonial dessa solenidade. Sempre presentes e determinadas a engrandecer o nosso trabalho. Ao nosso diretor de esporte, Jorge Falcão, por tantas iniciativas em favor das atividades físicas dos associados, trabalho empolgado que se refletiu nos resultados que alcançamos nos Jogos Nacionais da Anamatra. Deixo meu reconhecimento ao nosso eterno diretor de aposentados, José Marcos Farias, pela diligência na defesa dos interesses dos seus representados diretos. A Paulo Nunes, o mais paraibano de todos os gaúchos, pelo entusiasmo e lucidez com que se colocava diante das questões importantes do dia a dia associativo. Por fim, uma palavra ao novo presidente. Para lhe dizer que seu talento, Marcelo, compromisso e dedicação me trouxeram até aqui hoje. Você se mostrou um soldado corajoso, valente e pronto para lutar as lutas mais difíceis. Dividimos os momentos mais difíceis desses 2 anos. Pude sempre contar com você. Conte comigo também no biênio que agora inicia. Não tão de perto, mas o suficiente para que eu não me omita e me furte nos momentos tão difíceis do cenário nacional que parece viveremos. Desejo a você, como aos valorosos companheiros de diretoria, em Poçanda, muito sucesso, sabedoria, paciência, força e coragem. Vocês saberão combater o bom combate. Mas o principal agradecimento, o mais importante, eu dedico aos associados. Aqueles que confiaram em mim, em nós, no nosso grupo, há 2 anos, mas que sempre estiveram presentes nos eventos, nas discussões, nas lutas da Matra 13, por toda a dedicação, por toda a confiança, por todo o entusiasmo. Fica o meu agradecimento. Agradeço também a Jaqueline, pelo apoio de sempre prestado, a Janine, a Kathleen e a Dília, pessoas sem as quais não teríamos cumprido a contento o nosso mistério. Também uma palavra de agradecimento a tantos parceiros. Parceiros que nunca se furtaram a ajudar a Matra em seus projetos, projetos que visavam tão somente o diálogo com a sociedade, o diálogo a respeito da justiça do trabalho, do direito do trabalho, de quem somos e o que fazemos. Parceiros que vieram de todos os lados. Instituições ligadas ao patronato, aos trabalhadores, enfim, todos que compreenderam o momento da Matra, a mensagem da Matra e os seus objetivos. Enfim, a noite para mim hoje é de agradecimento. Muito obrigado.